Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem, companheiros de jornada e desenvolvimento espiritual. Bom, como o título diz, hoje eu vou contar como foi o tratamento de um trauma meu de infância, de adolescência, fora do corpo. Em seguida, eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei lá dos vídeos passados, tá bom? Então, quem tiver dúvida, deixe as perguntas que eu vou selecioná-las para fazer a resposta no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Esse relato, ele aconteceu já tem alguns anos, mas eu não cheguei a registrar ele, que eu não me lembro. Foi o seguinte, eu peço que vocês primeiro ignorem os áudios externos, né? Os sons que estão vindo de fora. Já expliquei no vídeo anterior que basta eu começar a gravar o vídeo e aí é carro com som, tudo. Vamos lá. Dando sequência nessa série de relatos que ajuda aqueles que querem sair do corpo, né? Eu fiz o exercício, porém eu tinha feito o exercício nesse dia. Geralmente eu faço exercício na hora que eu chego do trabalho, né? Faço exercício e aí de madrugada eu acordo e faço mais uma parte do exercício. Para madrugada, qualquer exercício serve de projeção astral, tá bom? Então é interessante que vocês que estão interessados, né? Tentem fazer de madrugada. Tá? Funciona bem mais, as chances são muito maiores. Bom, eu fui dormir e era por volta de mais ou menos 11 e pouca da noite, mais ou menos 23 horas e alguns minutos, não me lembro exato. E deitei, sempre, né, concentrando em algo para tentar aproveitar o momento para ter uma experiência fora do corpo. E assim não foi diferente, né? Se eu me lembro, eu pulsei a luz azul aqui, uma luz azul, várias vezes. Pode ser azul, pode ser branca. Pulsei no frontal, acho que 40 vezes. E dormi fazendo a técnica das afirmações, né? Eu vou sair do corpo consciente, eu vou sair do corpo consciente. Até o sono chegar. E assim eu dormi. Apaguei. Quando eu despertei, eu estava sendo levado num lugar aqui perto de casa, né? Aqui perto mesmo, uns 3 quarteirões, se não me engano, de distância. Estava sendo levado era um espírito, não me lembro qual que era, né? Quem que era na verdade, mas era um espírito que estava me levando para esse tratamento. Eu só fui saber depois que era um tratamento. E eu vou explicar o porquê que eu fiquei sabendo. Como que eu percebi. E aí eu fui acompanhando esse espírito. Eu estava lúcido já, estava consciente que eu estava fora do corpo. Então fomos descendo as ruas, passando uns 3 quarteirões mais ou menos. Quando nós chegamos, tem uma casa que ela tem um quintal bem grande, com várias árvores enormes, as árvores grandes. Quando chegou ali, esse muro dessa casa se abriu e eu consegui ver lá dentro. Lá dentro era muito maior do que você via pelo lado de fora. Fora do corpo, as coisas tendem a ser maiores, ser mais ampliados, os espaços, não sei por que isso, mas quando eu olhei, parecia um bosque lá dentro, era muito, muito grande. E eu entrei nesse bosque. Quando eu entrei, não era um bosque lindo, maravilhoso, só tinha a sensação de bosque assim, né? Que parecia um bosque, lembrava um bosque normal. Uma mistura de bosque com pântano, mais ou menos, tá? Quando eu entrei nesse lugar, fui entrando, aquele ser que me levou até ali ficou do lado de fora. E ele deu o comando para eu entrar e eu obedeci. Quando eu entrei, eu vi de longe
um rapaz que eu sempre tive medo dele na adolescência, né? Na adolescência tive medo dele porque ele tem problema de cabeça, tem distúrbio, né, mental. Só que ele é uma pessoa meio que normal no sentido de que ele conversa com você, só que assim, ele tem aquele comportamento meio estranho, sabe? Você fica com medo se ele vai avançar ou não vai em você. Então, o pessoal, né, da minha época tinha medo dessa pessoa. Tinha bastante medo. E eu também tinha. Então, era ver essa pessoa na rua, a gente já ficava com medo. E aquele trauma, ele cresceu comigo. Que quando eu vi essa pessoa, mesmo depois de adulto, eu tentava evitar essa pessoa na rua, né? A pessoa fazia questão de te cumprimentar se ela te visse, mas cumprimentar causando medo em você. Não era aquele cumprimento que ela fazia, oi, tudo bem? Não, arregalava o olho e fazia assim, tá bom? Então dava aquela sensação de medo. E eu fiquei com esse trauma, né, de com medo da pessoa fazer alguma coisa comigo, e depois de adulto também continuou. Não tanto, mas ainda assim, aquele medo, tentando evitar tudo. E essa pessoa, ela estava lá, de frente para mim, ela ainda é viva. Essa pessoa estava lá, de frente para mim, a uma distância de uns 10 metros mais ou menos. Quando eu olhei, puxou todo esse trauma pro presente ali. Eu senti que eu ia entrar em desespero, ia entrar em pânico. Daí eu lembrei que eu estava fora do corpo. Falei, não, eu tô fora do corpo aqui. Eu tenho um controle um pouco maior do que quando eu tô no corpo. E pensei comigo, qualquer coisa eu pulo aqui e voo, que essa pessoa não vai me pegar. Saí daqui voando, literalmente. Então, só que eu lembrei, eu falei, peraí, se eu fui trazido aqui, aquela pessoa que me trouxe ficou lá fora e tá essa pessoa aqui dentro, então alguma coisa é para ser feita. E na hora eu imaginei, pelas sensações que eu estava sentindo, e a intuição também fica muito forte nessa hora. E eu percebi que eu teria que meio que enfrentar esse medo meu, esse trauma meu. Eu não sabia se aquilo era só uma plasmagem dessa pessoa, ou se era a pessoa de verdade fora do corpo, porque fora do corpo a espiritualidade faz muito isso. Eles colocam, eles criam uma situação fora do corpo e colocam você ali nessa situação para que você possa trabalhar esses traumas, esses medos. Talvez nem é uma situação real, mas eles criam isso para você tratar esse medo, esse trauma. E funciona, tá, gente? E funciona, tá? Muito mesmo. Eu já trabalhei vários traumas dessa forma. E eu sabia, então veio à tona, eu falei, bom, então é para eu trabalhar isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Então eu tinha que trabalhar esse medo meu naquele momento ali. E na hora da prova o professor fica calado, né? Fica em silêncio. Então eu não tinha ajuda externa, era a bagagem que eu tinha construído até ali para lidar com esse momento. Senão esse momento ia se repetir mais para frente. Novamente ia se repetir até que eu conseguisse superar isso. O que aconteceu foi que eu pensando essas coisas, enquanto aquela pessoa estava ali de olho arregalado para mim, e eu pensando isso tudo ao mesmo tempo, de repente essa pessoa veio correndo para cima de mim. Que era justamente o medo que eu tinha de acontecer quando encontrava com essa pessoa. E essa pessoa veio correndo para cima de mim, e quando veio correndo assim, aí eu travei e falei assim, bom, eu vou imobilizar essa pessoa, não vou agredir, mas vou imobilizar. E aí quando ele veio assim, tentou me agarrar, eu virei ele, agarrei ele assim, e imobilizei ele, segurando ele firme assim pelos braços, segurando firme, ele se debateu um pouco, mas não conseguiu se soltar, e eu segurando firme ali. Quando eu fui segurando ele firme, segurei mesmo assim, né, meio que apertando para ele ver que eu que estava no comando ali. Quando eu fiz isso, ele foi cedendo e relaxou. Quando ele relaxou,
ele simplesmente desapareceu da minha frente. Eu fui abrindo os braços, aí ele desapareceu e deu aquele alívio assim em mim, de imediato, na hora. E novamente eu olhei para trás, o muro tinha desaparecido de novo, o muro da casa desapareceu, então eu podia sair. Eu senti que eu podia sair ali. Quando eu fui sair, eu não vi esse ser, mas aconteceu uma coisa engraçada, esse ser que me levou ali, né? Essa pessoa que me levou ali. Eu não vi, mas aconteceu uma coisa engraçada. E muito interessante, por sinal. Porque ao olhar para longe, assim, a um ou dois quarteirões para baixo, da onde eu estava, eu vi um irmão meu subindo a rua de moto. Ele estava vindo de longe, subindo a rua de moto. E o que eu pensei? Eu pensei assim na hora, bom, eu fiz esse trabalho aqui, eu entendi que era para eu trabalhar esse trauma, então tá ok, vou voltar para casa antes do meu irmão chegar em casa com a moto. Até então eu estava na dúvida no seguinte, eu pensei assim, bom, se isso aqui foi um cenário criado para eu trabalhar esse trauma, não tem como meu irmão fazer parte desse cenário. Ele está aqui, né? Ele está vindo de moto ali, não tem como ele estar. Mas eu não sei, só vou saber se eu fizer o teste. Qual que era o teste? Vou voltar para casa e ver se é ele mesmo que está chegando. E o que eu fiz? Eu decidi, eu não concentrei no meu corpo, porque eu queria ver o trajeto para ver se aquilo era real. Real no sentido assim, não foi construído, essa pessoa foi levada lá de verdade fora do corpo para eu trabalhar esse trauma. Ou se tudo foi construído num cenário para eu trabalhar o trauma. Então o que eu fiz? Eu fui voltando, voando bem rápido, para chegar bem antes do meu irmão em casa. Fui voando nas ruas, eram umas 2 ruas que eu tinha que virar, e fui voando. Atravessei o portão da minha casa, fui subindo a janela do meu quarto, eu lembro que estava aberta e a luz acesa, que eu dormi com a luz acesa, não me lembro porque acho que eu deitei muito cansado e mesmo assim eu fiz o exercício porque eu ia tirar só um cochilo. E aí foi interessante que quando eu passei pela janela, eu estava subindo na altura da janela do meu quarto, eu vi o meu corpo deitado na cama, de lado, meio relaxado assim, sabe? Quando eu vi o meu corpo, eu falei, bom, eu tô vendo o plano físico. Então, mais um ponto, né? Pode ser que meu irmão esteja chegando de verdade. E o que eu fiz? Como eu estava enxergando a frequência física, pois eu estava vendo o meu corpo, eu fui entrando no meu corpo, encaixei nele e continuei quietinho. Assim que eu fiz o encaixe no corpo, eu senti o encaixe, eu continuei quietinho. Daí eu abri os olhos e fiquei esperando para ver se meu irmão ia chegar com a moto, né? Fiquei esperando, deitado ali quietinho para ouvir o barulho. E passou um carro, passou um ônibus e nada do meu irmão chegar. Tipo, isso foi uns 30 segundos que durou isso, né? Porque eu vim voando bem rápido para chegar bem antes dele, até para eu conseguir rememorar tudo com frescor na minha mente. Então fiquei ali esses 30 segundos, aí passou um carro e nada de eu escutar barulho de moto, nem meu irmão chegando. Aí passou um ônibus. Quando o barulho do ônibus foi sumindo, que ele foi ficando distante, eu comecei a escutar o barulho da moto. Bem baixinho, vindo, aí foi chegando, aí eu falei, será que é? Aí quando foi chegando, chegou, aí parou na porta de casa, abriu o portão, entrou bem próximo do meu quarto, entrou, parou assim a moto e fechou o portão. Dali eu continuei deitado, de olhos abertos, eu só levantei e sentei na cama para poder rememorar tudo. Então eu falei assim, olha que interessante, né? Eu achei que era só um cenário todo montado para eu trabalhar esse trauma, enquanto na verdade eu acredito que aquela pessoa lá, a que tinha problema mental, ela foi levada de verdade fora do corpo para eu trabalhar esse trauma, né? Ou talvez não, plasmaram só a pessoa ali. Talvez seja uma plasmagem da pessoa para eu trabalhar esse trauma, mas olha como que foi a sensação e como foi a comprovação que eu estava fora do corpo ali mesmo, naquele local,
que foi o tempo certinho, né, de eu voltar e ainda ver o meu irmão chegando em casa ainda. Bom, isso é mais uma das comprovações, né, que eu falei que teve várias projeções que comprovaram que eu estava fora do corpo, né. Essa foi mais uma das projeções que comprovou que eu estava realmente fora do corpo. Não tinha como eu ter imaginado isso tudo, né, principalmente esse final. Bom, então esse foi o relato. E o que aconteceu depois, né? E aí, Renato, tratou ou não tratou o trauma? Olha, não é o primeiro trauma que eu trato com a espiritualidade. E o que acontece após o tratamento de um trauma é que você não tem mais aquela sensação de medo, aquele pavor. Você pode encontrar com a pessoa que você não tem medo nenhum. Aquela memória emocional, aquela sensação que você sentia, ela desaparece totalmente, tá? Desaparece, é como se ela nunca tivesse existido. Então, depois disso, ao encontrar com essa pessoa de novo na rua, eu simplesmente não senti nada, nem medo, nem nada. E foi engraçado, porque aconteceu o contrário depois dessa experiência. A pessoa começou a correr de mim, né? Então, se eu estava indo num lado da calçada e a pessoa também, ela atravessava para ir para o outro lado da calçada, depois de eu ter trabalhado esse trauma. Então, o que me fez pensar, tá? Não posso comprovar. O que me fez pensar que realmente essa pessoa foi levada lá fora do corpo para eu trabalhar esse trauma meu, né? Que fui eu que construí, infelizmente, né? Então, isso é o que aconteceu, tá? No trabalho que foi feito em cima de mim para tratar esse trauma. Bom, passando agora para a parte de perguntas que deixaram, né? A primeira pergunta eu vou pegar aqui, chama Cachorrinho Barrigudo. É o nome que a pessoa colocou, né? Ele fez a pergunta o seguinte: você já teve exoprojeção? Exoprojeção é uma projeção fora do planeta Terra. Se sim, pode fazer um vídeo relatando o acontecido, como é, tipo de energia que tem no espaço, estrelas e tal, seria muito legal. Sim, eu já tive fora do planeta Terra uma vez, tá? Que eu tentei sair e consegui, fora do planeta. E eu vou relatar, vou trazer esse relato para vocês. Eu já tenho um vídeo com esse relato, mas eu vou fazer o vídeo de novo, porque nessa experiência que eu tive fora do corpo, eu aprendi uma técnica de projeção astral fora do corpo. Aprendi uma técnica lá, né? Então, para eu aplicar aqui dentro do corpo. Aprendi uma técnica para sair fora do corpo. Então eu vou contar no próximo vídeo, no próximo domingo eu conto essa experiência de exoprojeção, né, projeção fora do planeta Terra, e a experiência que eu aprendi, a técnica que eu aprendi fora do corpo para poder ter projeções astrais, tá bom? Então eu conto no próximo vídeo, sem falta, com detalhes, como eu gosto. Bom, a Adriana perguntou: o que é o corpo mental? Qual a diferença do corpo astral? Bom, eu vou fazer um resumo aqui. Eu trabalho da seguinte forma, o meu desenvolvimento. Imagina um prédio de 10 andares. O primeiro andar é o corpo físico, o térreo. O térreo é o corpo físico. O primeiro andar é o duplo etérico, é o plano etérico, que conecta o plano físico ao plano astral, ou plano espiritual. O terceiro andar, o segundo andar, o primeiro é o corpo, o térreo é o corpo físico, o primeiro andar é o duplo etérico, plano etérico, o segundo andar é o plano astral. O quarto andar seria o plano mental. O quinto andar, outro plano mais elevado. Mas eu trabalho assim, eu estou no plano físico, eu quero tentar entender o máximo do plano físico. Se eu estou captando o plano etérico, né,
eu quero entender o máximo do plano etérico ali. Se eu estou no plano astral, eu quero entender o máximo, aprender o máximo que eu conseguir daquele plano astral, para depois ir para o plano mental. Porque senão eu fico naquele ponto que eu vejo muitas pessoas assim, é 13ª dimensão, da 19ª dimensão. Gente, e aqui no plano físico mesmo a pessoa trata os outros mal, sabe? Bate nas pessoas, agride animais e faz coisas do tipo assim. Então pra que ficar falando em 19ª dimensão, sendo que nem no físico ainda eu tenho controle? Então, eu já tive uma projeção em corpo mental, tá? Ele é muito complexo esse corpo mental. Ele está totalmente fora do tempo, do espaço. É muito difícil de explicar. E eu ainda não tenho muito estudo, nem muita experiência sobre o plano mental. Tem poucas experiências. Então eu não gostaria de falar sobre o plano mental, porque eu não tenho bagagem ainda para falar sobre ele, tá? Vivência. Eu tenho estudado, estudo tem muito, mas estudo, né? Eu posso falar para vocês vão lá e buscam nos conteúdos, né? A própria teosofia tem o plano mental, o livro Plano Mental do Leadbeater, que é ótimo. Tem um plano astral e o plano mental, então ele fala muito ali, mas eu quero ter minhas experiências também, quero ter minhas confirmações, quero fazer meus testes, entendeu? Então assim, e eu ainda não estou preocupando muito com o plano mental não, porque tem muita coisa no plano astral e muita coisa ainda no plano etérico, no duplo etérico, para eu estudar e para eu aprender, tá bom? Então eu não posso falar por causa disso, porque eu não tenho bagagem ainda. Tudo que eu tenho é conhecimento que eu adquiri dos livros do plano mental, né? Tem pouquíssimas experiências do plano mental, até por não querer ainda ir até o plano mental, porque como eu disse, né? Eu preciso aprender um pouco mais dos outros planos anteriores. Terceira pergunta, Samira. Muito obrigado, Renato, pelo seu tempo. Amei os relatos. Perguntinha. Toda vez que você sai em projeção de consciência contínua, você sente o estado vibracional? Se você sente o estado vibracional, se não sente, como você sabe que está fora do corpo? Projeção astral, consciência contínua é o seguinte, gente. É quando você deita e você não apaga, tá? Você não dorme e desperta fora do corpo já. É quando você deita e ou você entra em paralisia do sono e descola do corpo, ou você entra em estado vibracional e sai do corpo. Então, e contínua quer dizer o quê? Você saiu do corpo consciente, você deitou consciente, não teve apagão hora nenhuma, não dormiu, você deitou, relaxou e saiu do corpo consciente, viveu a experiência e retornou para o corpo consciente, ou seja, não dormiu em hora nenhuma ou não perdeu a lucidez. Então isso a gente chama de projeção astral consciência contínua. E aí ela pergunta, como que eu sei se eu não senti o estado vibracional, como é que eu sei que eu estou fora do corpo? Olha, o estado vibracional, pelas minhas experiências, eu falo, e de alguns outros espiritualistas, nem sempre você sente ele, tá? Eu particularmente senti ele pouquíssimas vezes, talvez menos de 10 vezes até hoje que eu senti o estado vibracional. E como que eu sei que eu estou fora do corpo? Olha, com o tempo e com o estudo você vai entendendo a diferença de quando está no corpo e quando não está. Eu tinha visto essa pergunta sua no dia que você postou e eu decidi fazer um teste que foi o seguinte: perceber algumas sensações que eu sentia ao sair do corpo em consciência contínua. Então eu fiz o seguinte: eu fiz a técnica, né, de madrugada, virei para o lado e fiquei observando. Geralmente minhas projeções são assim, tá? Eu fico observando e de repente eu sinto o corpo todo paralisado. Dali eu sei que é facinho sair, basta eu relaxar e concentrar em flutuar que eu já fico de pé ao lado da cama. Então uma das sensações que eu sinto é essa, tá? É de
vai entrando no estado de sono, entrando, mas com fio de consciência ligado, que você não vai adormecer totalmente. Então, nesse momento eu sinto o travamento do corpo todo, e aí eu tento mexer algum membro, não consigo. Eu sei que eu estou em catalepsia projetiva, que é essa paralisia do sono, né? Então ali eu só concentro que eu estou flutuando e ficando de pé ao lado da cama. E isso acontece naturalmente. Muitas vezes eu sinto o cobertor ainda enrolado em mim quando eu estou em pé na cama, mas é a ressonância trazida do meu corpo físico. Então eu tenho que desconectar, esperar desconectar totalmente do corpo físico, aí sim. Então nesse dia que eu fiz isso, essa semana que passou, a primeira sensação que eu tive várias saídas nessa noite, todas curtas, né? Algumas de segundo, mas também o meu experimento era mais para ver a saída, como ela acontecia. O primeiro sintoma, a primeira sinalética que eu senti, não é muito agradável para quem não está acostumado, tá? Foi o seguinte: eu estava deitado e concentrado, né, de lado, nesse fiozinho de consciência, deixando a mente adormecer, mas tentando manter um fiozinho. De repente, eu senti, vocês já viram aqueles vídeos na internet que tem uma prensa que desce assim e espreme as coisas? Eu senti como se tivesse uma prensa daquela começando a me apertar, e foi apertando, 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 não causava dor nenhuma, tá? Mas a sensação era essa, que tinha uma prensa me apertando, e eu mantive a calma, e apertou, 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 e de repente deu um barulho. Tá! Na hora que deu esse barulho, eu senti um choque no corpo todo, eu já sabia que eu estava fora do corpo, tá? Por que eu sabia? Porque eu fiz a sensação para levantar, quando eu imaginei eu levantando, eu já estava de pé. Então foi muito rápido assim, eu fiquei de pé. E ao ficar de pé ali, eu percebi que eu estava fora do corpo. E a gente pode fazer testes, tá, Samira? Que é o que? Você puxa esse dedo seu, se ele esticar e voltar ao normal, é porque você está fora do corpo. Se você puxou o dedo e ele continuou no lugar, não abusa não, porque talvez você esteja no corpo físico ainda, tá? Porque dá essa dúvida quando você está fora do corpo, que é muito real, tá? E o primeiro que eu senti foi esse, da prensa. Eu tentei sair para fora, não consegui, mas foi até bom. Então eu retornei para o corpo de novo, fui puxado para o corpo de novo, abri os olhos e gravei essa experiência. Deitei, continuei deitado, relaxei de novo. Passado alguns segundos ou alguns poucos minutos, de repente eu estava todo travado na cama. Eu só senti o travamento total do meu corpo. E nessa hora eu senti que eu entrei em catalepsia. Então eu relaxei novamente e senti o corpo flutuando dessa vez e ficando de pé de frente à cama, tá? Não vi meu corpo físico quando eu saí, né? Então eu sabia que eu não estava enxergando o plano físico, mas a contraparte astral. Bom, e aí eu voltei pro corpo de novo, e a outra vez que eu tive a saída, eu não me lembro, eu já despertei fora do corpo dessa vez, tá? Então já despertei fora do corpo, e quando eu retornei pro corpo, eu não lembro a experiência que eu tive direito, tá? Mas eu retornei sabendo que eu tinha saído pela terceira vez ali. Então para mim foi o suficiente, tá bom? Essas 3 vezes aí. Então, ler bastante, Samira, ajuda você a entender quando está fora do corpo ou não. Você pode dar um pulinho também. Quando você acha que está fora do corpo, dê um pulinho. Geralmente, se você estiver fora do corpo, vai acontecer isso aqui, ó. Você pula e cai devagarinho assim, ó. Então você sabe que está fora do corpo, tá? Então é isso. Nem sempre eu sinto estado vibracional. Tem vários tipos de sinaléticas, tá? Tem uma sinalética que acontece comigo que é o seguinte: eu fico de olhos fechados, observando lá no fundo do escuro. Parece que eu vou tentando penetrar o escuro mais profundo. E fico observando e deixando o corpo entrar num estado de sono. Quando de repente formam imagens nítidas, mas sabe o que é nítido? É mais nítido do que uma imagem 4K. Então eu vejo aquela imagem nitidazinha na minha frente assim, só que eu ainda não dormi. Então eu sei que o meu frontal abriu, mas para ele abriu porque eu saí do corpo, então eu consigo ver outra dimensão agora. E quando eu vejo isso, eu simplesmente concentro que eu estou flutuando
e fico de pé novamente na minha cama. Então tem várias formas, não tem uma forma específica, assim, a pessoa tem que passar por isso, tá? Isso depende de cada pessoa, tá? Cada um. Depende da configuração energética de cada ser humano. Bom, a outra pergunta da Adriana é a seguinte: Renato, faz um vídeo sobre dicas e técnicas para quem tem dificuldade em alcançar o EV, o estado vibracional, né? Bom, eu não tenho muita prática no estado vibracional, né? Como eu acabei de falar na pergunta anterior, então essa aí eu passo para quem tem mais experiência, né? Tem lá o Saulo Calderon, que tem muito conhecimento sobre o estado vibracional, e outros também tem. E aí ela colocou estado vibracional, vírgula, relaxamento. Olha, a melhor técnica de relaxamento que funciona para mim é a da respiração, tá? É a respiração 4x4, né? Você inspira em 4, lentamente, e solta em 4. Inspira em 4 e solta em 4, tá? Para relaxar mais rapidamente o corpo, é ideal você visualizar uma imagem, tá? Quem tem dificuldade de visualização, tenta lembrar algum momento bom, algum momento agradável, que você estava na praia, algum momento você estava num sítio, num campo, sabe, numa casa de campo, em algum lugar muito gostoso e tranquilo. Tenta lembrar e recriar aquele momento enquanto você está fazendo a inspiração. Recriar significa acionar as memórias emocionais, né? Aquela memória vai trazer uma sensação para você. E isso associado à respiração vai te relaxando bastante, tá? E aí você vai sentindo que seu coração vai diminuindo o ritmo e você sente que você está relaxando ou não, tá? Evitar café, qualquer coisa que tenha cafeína, né, e coisas pesadas na parte da noite, depois de 7 horas da noite, evitar totalmente, tá? Para quem quer ter projeções lúcidas, né? Eu evito 100%? Não, várias vezes eu meto o pé na jaca, já tive projeções com pé na jaca, já tive, mas não são tão boas a qualidade quanto quando você está se preparando, né? Porque até a espiritualidade vê o seu esforço ali, então eles tentam te ajudar bastante, tá bom? Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou passar a técnica que eu aprendi fora do corpo para se ter projeções astrais, e é uma técnica bem simples, né? E fácil, mas tem um contexto envolvido nela. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as dúvidas, deixem nos comentários as experiências que vocês já tiveram a respeito, que é muito importante compartilhar com todos nós que estamos nessa jornada, né? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.